Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. Amém? Daniel. Capítulo número 6. Olha para o seu lado, vê se tem alguém ainda que não achou, ajude a achar. Daniel, capítulo 6. Daniel 6. Amém. Estava observando o texto da palavra de Deus, esse texto, nessa tarde, meditando e observando algumas coisas importantes, irmãos. Tenho certeza que nós vamos sair daqui diferentes como entramos. Amém. O Senhor nos abençoou tanto com uma palavra no domingo, não é verdade? Amém. Nós entendemos que quando Deus libera uma palavra, nós podemos caminhar naquela palavra, porque é seguro e a gente não afunda. E muitas vezes os irmãos vivendo nos dias que nós estamos vivendo, nas lutas que nós estamos enfrentando, ficamos muitas vezes pensando assim, será que vale a pena ser fiel a Deus? É claro que você não ousaria dizer assim, não vale. Claro que você diria que vale a pena, mas você diria isso talvez com prontidão e com rapidez, porque muitas vezes você não está passando pela luta que alguns possam estar passando nessa noite. E este homem da palavra de Deus, profeta Daniel, tem uma história muito interessante, uma história de vida extremamente interessante para nós. Daniel era um garotinho ainda, um jovem menino, que estava reunido com seus outros amigos, quando o rei Nabucodonosor sitiou a Israel, a Jerusalém, Judá, e ao sitiar, retirou dali as pessoas, os bens, retirou os elementos de ouro que estavam dentro do templo e colocou no templo do Deus dele na Babilônia. Nabucodonosor fez isso e resolveu montar um grupo de conselheiros. E ele disse o seguinte, para esses conselheiros eu quero os melhores jovens, os melhores judeus que vocês encontrarem. Judeus inteligentes, judeus que tenham cultura, judeus que tenham conhecimento, que sejam habilidosos. Interessante, irmão, falando para você nessa noite que Satanás, ele não está buscando qualquer um. Satanás tem critérios para selecionar aqueles que ele quer usar para o império das trevas. Ele sempre procura aqueles que estão melhores na casa de Deus, aqueles que estão envolvidos com alguma função de liderança na casa de Deus. Satanás sempre está à procura desse, irmão. Aquele que não faz diferença, Satanás não quer, não. Ele quer os tops. Ele quer os líderes. Ele quer pessoas que têm fogo no seu coração na hora de adorar. Agora, aqueles que são apáticos na sua busca por Deus, Satanás não está muito preocupado com eles não, porque já estão na mão dele. De certa forma, já estão. Jesus disse para a igreja, nem é quente, nem é fria. Então vou vomitar. Não está mais, não entra mais, não dá mais para andar junto. E Satanás, irmãos, está em busca daqueles que estão queimando. Então o objetivo dele é pegar você que está apaixonado por Jesus e esfriar você. Colocar você para longe. Atacar você. Só que surge uma pergunta, na hora da luta, na hora da provação, será que vale a pena ser fiel a Deus? O que a gente vai ver de recompensa em ser fiel a Deus? Então eu quero ler com você Daniel capítulo de número 6. Você vai chegar até aí e vai ler comigo a partir do versículo 24, irmão. Daniel 6, 24. Diz a Bíblia assim: e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. O que ele escreveu? Paz e prosperidade. Estou editando um decreto
para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Diga comigo, o Deus de Daniel. Ele continua, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Nós pedimos que fale conosco nessa noite de uma maneira maravilhosa. Somente, ó Deus, daquele jeito que só o Senhor sabe falar. Deus, eu quero ser apenas um instrumento pequeno, para que o Senhor possa utilizar bem nessa noite, para que a tua revelação seja transmitida aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta. Meu irmão, o resultado de ser fiel. O texto que lemos, ele está dentro de um contexto, ou seja, tem uma história antes. Algo acontece antes. Daniel é esse jovem que foi retirado da sua família, novo ainda, foi levado para a Babilônia, através do domínio de Nabucodonosor, como um escravo, como um serviçal, e ele é colocado para ser ali conselheiro, para ser alguém que estaria cuidando também dos interesses do rei. E Daniel vai junto com 3 amigos. E esses 3 amigos, chegando lá, recebem nomes que o rei dá. Assim como Daniel recebeu nome também diferente. E é interessante que a primeira coisa que Satanás faz quando consegue segurar a gente é colocar um nome diferente na gente. É tirar aquilo de bom que Deus nos deu, o nome de filho de Deus, para nos dar outros nomes. Nomes muitas vezes sujos, nomes muitas vezes horrorosos de se ter. E a Bíblia diz então que Daniel continuou fiel. No primeiro momento, seus 3 amigos passaram por uma grande provação. Foram lançados numa fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados ali. E agora, no segundo momento, é Daniel quem passa por uma prova. E a prova é simples. Ele é lançado na cova dos leões. Leões famintos. E o trecho desta palavra, desse texto que lemos, nos aponta para o que acontece depois. O rei o rei Dario vai de manhã cedo encontrar-se lá na cova, grita por Daniel, Daniel diz, ô rei, viva eternamente, era a saudação de Daniel. E Dario então, que gostava muito de Daniel, falou assim, olha, então você está livre, você está liberto, nada aconteceu com você, o tira da cova, e aí a gente lê o diálogo. O rei Dario então deu uma ordem para que aqueles homens que acusaram Daniel fossem lançados no lugar de Daniel na cova. Daniel sairia e os homens seriam lançados. E nem bem os homens caíram na cova, nem chegaram ao fundo. A Bíblia diz que os leões os despedaçaram, quebraram os ossos todos deles. E eles estavam com as suas mulheres, a sua família inteira. E a Bíblia diz também que o rei Dario então baixa um decreto. Ele diz, a partir de agora, de todas as províncias que estão debaixo do Império Babilônico, todas essas províncias vão entender que Deus de verdade é o Deus de Daniel. Porque o Deus de Daniel, ele faz coisas no céu e coisas na terra. O Deus de Daniel não só faz coisas nos céus e na terra, mas o Deus de Daniel livra Daniel. Veja se você entende. O Deus que você serve, irmão, ele não só faz maravilhas no céu, ele não só faz maravilhas na terra, mas ele faz maravilha na tua vida. Ele age em questões particulares da sua vida. Porque às vezes, irmãos, nós somos treinados assim, nós chegamos a pensar que Deus é um Deus, sabe, muito distante de nós e que não se envolve com nossos problemas particulares. Nós pensamos assim. Nós pensamos que Deus não liga muito para alguma prova particular que a gente esteja passando. A gente sempre acha que Deus vai fazer coisas grandes, mas que não vai tocar
em nosso favor. E é interessante que no decreto de Dario, a Bíblia diz que ele fala o seguinte, versículo 27. Ele livra e salva, ele faz sinais e maravilhas, no céu e na terra. E ele também livrou Daniel do poder dos leões. Agiu na vida de Daniel, particular. Ele não é só esse Deus grande que faz maravilhas no céu e na terra, sinais, mas é um Deus que age também na tua vida, meu irmão. Que quando você é lançado numa cova de leões, Deus está lá agindo. Amém? O que eu quero pensar com você nessa noite? Eu quero dividir a mensagem em 3 partes, pelo menos. A primeira parte, eu quero falar da natureza da perseguição, ou seja, a prova que Daniel passa e por que ele passa por aquela prova. Então, o primeiro texto para você anotar é também Daniel no capítulo 6, verso 3. A Bíblia diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Só para você entender, o rei Dario tinha uma afeição por Daniel, porque Daniel era diferente. Daniel era muito habilidoso em tudo que fazia. Daniel era de caráter, Daniel era de palavra, Daniel era confiável. Tinha um espírito excelente em Daniel. Era alguém que todo patrão queria ter como funcionário. Sabe aquela pessoa que o pessoal fica disputando? Nossa, se fulano viesse trabalhar comigo, minha empresa seria melhor, minha roça seria melhor. Daniel era alguém assim. E Dario, como governante, não era bobo nem nada, queria que do lado dele tivesse um grande líder. Seria o vice-presidente ou vice-rei da nação. E ele então quer Daniel para fazer isso. Porque Daniel sobressai a todos os outros líderes. Porque, de acordo com a Bíblia, se você olhar aí, no capítulo 6, o rei Dario, ele tinha 27 sátrapas. Essa palavra é uma palavra que a gente não está acostumado a ver, mas seria uma liderança subalterna. Uma liderança que governaria, representaria o reino, governando grupos menores. E dentre esses 27, aliás, além desses 27, tem 3 supervisores sobre eles. Amém? Então, os 3 supervisores, dentre os 3, um era Daniel. Então, Daniel estava no meio dos 3 supervisores, governando os 27, e estava debaixo da autoridade de Dario. Só que Daniel sobressaía a todo mundo. E Dario falou assim: eu vou colocar ele como líder geral. E os outros não gostaram disso. Olha o que vai acontecer, versículo 4 e 5. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era... Eu marquei isso, eu sublinhei isso para você compreender. Porque ele era fiel. Diga comigo, Daniel era fiel. Agora olha para o teu irmão e pergunta assim: e você? Agora vira para você mesmo e pergunta: e eu? E eu? Olha o que a Bíblia diz: e não se achava em Daniel nenhum erro nem culpa. Ou seja, Daniel não chegava atrasado no seu trabalho. Daniel não ficava falando mal do patrão pelas costas. Daniel não ficava comprando as coisas na rua e não pagando. Daniel não ficava de fofoquinha pelos cantos, falando mal do outro funcionário. Daniel não ficava mentindo. Daniel não ficava cochilando no trabalho, morcegando, como você fala. Encostado na vassoura. Daniel não fazia isso. Encostado na parede. Tem gente que fica escorando a parede, para ver se achando que ela vai cair. Para assim. Pode soltar a parede que ela não cai não. Está segura. Daniel era um homem fiel, meu irmão. E no que dizia respeito ao reino, não havia falha em Daniel. Não havia nada para acusá-lo. Ele fazia, irmãos, o seu trabalho com excelência. Ele vivia a sua vida com excelência, irmão. Amém? Mas olha o que a Bíblia diz. Então disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel.
Não tem nada na vida dele. Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Tem um furo. Vamos achar alguma coisa na lei do seu Deus que a gente possa usar contra Daniel. Olha, se a gente conseguir usar um artifício que leve Daniel a ir contra a lei do seu Deus, mas Daniel não vai contra a lei do seu Deus. Então, se ele não vai contra a lei do seu Deus, nós vamos usar uma lei que o obrigue a ir contra a lei do seu Deus. Como ele não vai contra a lei do seu Deus, ele vai contra a lei que nós vamos usar. E quando nós usarmos essa lei, pegamos Daniel. Olha que ideia do inferno, irmão. Olha que ideia do cão. Parece coisa de novela, né? Mas é verdade. É gente que planeja como derrubar você. São os demônios do inferno que estão dia e noite, irmãos, planejando como acabar com você. Sabe o que eles fazem? Colocam alguma coisa no seu caminho, no seu dia a dia, que coloque você entre você e o seu Deus. Você está entendendo isso, amém? Mas o texto continua. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, eu quero dizer a você o seguinte, que esses homens se reuniram, fizeram uma lei, vereadores, talvez até na versão da linguagem de hoje tenha, como é que está escrito os sátrapas de vocês aí? Governadores, ministros, é isso aí mesmo. Eles então fizeram uma lei dizendo o seguinte, olha, rei Dario, vamos fazer o seguinte, vamos baixar uma lei aqui que durante 30 dias, qualquer pessoa que recorrer a outro Deus, qualquer pessoa que procurar conselho com outro homem, seja lançado na cova dos leões. As pessoas têm que procurar o Senhor que é Deus. Rei Dario, você é Deus. E o rei Dario gostou desse negócio porque mexeu com o ego dele. Rapaz, é mesmo, hein? Ninguém vai procurar nenhum Deus, vai procurar a mim. Rapaz, eu sou o cara. Onde é que assino? Assinou. Só que tinha um detalhe. A lei dizia que, uma vez o decreto havia sido baixado, a lei havia sido promulgada, então a lei era irrevogável. Preste atenção nisso. O rei não poderia cancelar. E aí a história acontece. Agora sim, Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, lembra que ele estava preso na Babilônia, 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, está vendo? Ele orava de joelhos, está na Bíblia, e ele orava e dava graças, agradecia, diante do seu Deus. Aí vem um detalhe, como costumava fazer, eu também marquei isso. Como costumava fazer, por quê? Irmãos, tem gente que quando lê o texto pensa que Daniel, ele mudou depois da escritura. Não, era costume Daniel. O que acontece é exatamente o contrário. Na hora da prova, Daniel continuou sendo fiel a Deus do mesmo jeito. Ele já orava 3 vezes por dia. Ele continuou orando. E ele sabia que a escritura estava lá. Mas Daniel preferiu ser fiel a Deus a ser fiel aos homens. Fiel a Deus a ser fiel a uma lei que ia contra o seu Deus. Você está me entendendo, meu irmão? Todos nós vamos estar diante de escolhas na nossa vida entre sermos fiéis a Deus ou fiéis a uma conversa de um amigo, a uma palavra de suborno, de sedução, entre sermos fiéis a Deus ou então cairmos nos laços do diabo. Todos nós vamos estar diante de escolhas assim. E Daniel estava, e ele escolheu ser fiel. Diga comigo, Daniel escolheu ser fiel. Mas é um detalhe, irmãos, a prova vem quando nós estamos sendo fiéis a Deus. Quero que você entenda isso, irmão. Tem muita gente que mistura provação com consequência de pecado. Provação é uma coisa, consequência de pecado é outra. Amém? Provação. Você tem andado na presença de Deus em fidelidade. E por causa de você andar em fidelidade,
estoura algo contra você, uma perseguição, uma calúnia, mas a verdade é que você é fiel ao Senhor. Amém? Consequência de pecado. Você falou mal lá na tua rua do traficante do bairro. Ele agora falou que vai te matar. Aí você vira e diz, estou passando por uma aprovação. Não, você errou. Você acusou, usou de forma errada. Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar quieto diante do que é errado? Não existem outros meios para você fazer a coisa certa. E não sair na rua falando da vida dos outros. Esse não é o meio que a Bíblia ensina. Provação. Você orou ao Senhor, você esperou no Senhor, você fez a escolha certa pela pessoa com quem você iria se casar, e você casou-se, mas veio uma enfermidade, e você agora ao lado daquela esposa está enfrentando aquela luta em oração. É uma provação. Uma provação. Consequência de pecado. Você se relacionou com uma, com outra, ou com um, ou com outro, e adquiriu o vírus HIV. E você não vai poder dizer, é provação demais na minha vida. Não, não é. É consequência de pecado. Amém? Você está me entendendo? Você está caminhando na presença de Deus, sendo fiel ao Senhor, honrando a Ele, nos dízimos, nas ofertas, e acontece algo que mexe com as suas estruturas financeiras. Provação. Você não dizima nem oferta. Ele está enroladíssimo com dívidas. Consequência de pecado. Amém? Você está entendendo? Então, no caso de Daniel, a prova vem quando estamos sendo fiéis a Deus. Irmãos, os amigos de Daniel também escolheram ser fiéis a Deus num outro momento, como eu disse. A Bíblia nos diz lá em Daniel 3, 17, 18, relacionado a outro rei. Eles dizem assim, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, ou seja, se Ele não nos livrar, fica sabendo de uma coisa, ó rei, nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isto é fidelidade. Isto é fidelidade. Amém? Isto é fidelidade. Presta muita atenção nisso. Isto é fidelidade. Então estão dizendo o seguinte, olha, não importa. Você quer que a gente adore? Porque o rei diz o seguinte, ó, vamos tocar a gaita de foles e vocês são obrigados a ajoelhar agora e adorar a minha estátua de ouro. E eles disseram, ó, rei, o negócio é o seguinte, vou falar baixinho para você entender. Deus tem poder para nos livrar dentro da fornalha. Pode ficar tranquilo. Mas se Deus não livrar a gente, também não tem problema. O que importa é que a gente não vai adorar Deus nenhum, nem estátua nenhuma. A gente vai adorar o Deus vivo, todo-poderoso. Isso é fidelidade, irmão. Fidelidade é isso. Não é aqueles negócios que a gente faz com Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Aí eu vou ser fiel, depois que o Senhor for fiel a mim. Fidelidade é o seguinte, Senhor, deu certo, eu sou fiel. Deu errado, eu sou fiel. Amém? Você está me entendendo? Senhor, eu estou aqui no culto, não é porque eu estou vindo para ter uma bênção. Eu estou vindo porque eu quero ser fiel ao Senhor, porque o Senhor é melhor para mim. Amém? Senhor, eu fico de pé para te adorar e cantar para o Senhor com alegria. Não é porque o Senhor está fazendo coisa boa na minha vida, não. Não é só por isso, não. Mas se estiver tudo dando errado, Senhor, eu fico de pé e te adoro porque eu sou fiel ao Senhor. Amém? Você está entendendo, irmão? A minha alegria, a tua alegria não pode estar nunca em benefícios que recebemos. A nossa alegria tem que estar no Senhor. A nossa fidelidade não depende do que Deus faz por nós. A nossa fidelidade depende tão unicamente da gente olhar para o Senhor e dizer, nós somos fiéis a Ti porque o Senhor é digno de toda a fidelidade. Amém? A segunda parte da mensagem, eu quero falar um pouquinho do caráter de Daniel. Como é que era o caráter dele? Daniel era alguém que tinha um caráter fiel, diferente da busca do salmista. O Salmo 12, versículo 1, o salmista diz, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Eu acho que esse salmo é para política. Eu acho. Socorro, Senhor, já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens.
Mas Deus quer mandar um povo para lá fiel, amém? Amém ou não amém? Vai começar de 1, de 2, de 3. Quanto que cabe na Câmara hoje? Até ter 9. Até ter um prefeito de Deus, irmão. De Deus, de Deus, de Deus. Não adianta ser membro de igreja. Não adianta levar nome de evangélico. Tem que ser nascido de novo, cheio do caráter de Deus, cheio da unção de Deus, amém? Amém. Eu sei o que eu prego aqui. E se isso for colocado em prática, vai mudar a sua vida e a vida de todo mundo. A Bíblia diz então que o rei chegou à cova de Daniel, diz, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel em voz triste, o rei Dario, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Primeira qualidade do caráter de Daniel. Daniel era servo, cadê ele? Aqui, servo do Deus vivo. O que tinha no caráter de Daniel? Servo do Deus vivo. Como é que você é conhecido aí fora? Membro da Igreja Batista. É pouco, irmão. É pouco, irmão. Você tem que ser conhecido como servo do Deus vivo. Como é que você é conhecido aí fora? O homem que segue Deus, a mulher que segue Deus. Servo do Deus vivo. Outra característica que a gente vai encontrar aqui no caráter de Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele faz uma pergunta. O rei não dorme à noite. A Bíblia diz que o sono passa dele. Ele impede que os músicos cheguem até ele para tocar uma música. Ele não quer. Sai daqui todo mundo, não quero música nenhuma, porque o meu amigo está lá dentro da cova. Eu baixei um decreto. Eu não posso voltar atrás. Os caras aí me pegaram pelo pé, vieram até mim com um decreto que eu assinei e falaram, olha, Daniel está orando lá, ó. Nesses 30 dias, ao invés de Daniel te procurar, está procurando Deus. E você falou que qualquer um que procurasse nesses 30 dias ia para a cova, não foi? Joga na cova, Daniel. Dario, a Bíblia diz, Dario leva de manhã até de tarde, pensando em como ele poderia livrar Daniel da cova. Ele não consegue. E ele, triste, tem que enviar Daniel para a cova dos leões. Então, ele procura Daniel no dia seguinte, no amanhecer do dia, e fala assim, olha, Daniel, será que o teu Deus, que você continuamente serve, olha outro detalhe do caráter de Daniel. Daniel era servo de Deus e era um servo que servia continuamente. Irmãos, um rei viu isso num funcionário dele, que servia a Deus continuamente, sem cessar, sem parar. Em todas as situações da vida de Daniel, Daniel continuava sendo servo de Deus. Tudo estava mal, Daniel servia a Deus. Daniel era tentado, servia a Deus. Daniel era perseguido, servia a Deus. Você está entendendo? Muito dinheiro passava na mão de Daniel, mas Daniel continuava servindo a Deus. Nada tirava Daniel desse propósito. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais do caráter de Daniel. Segunda qualidade do caráter de Daniel. Apareceu aí para nós, servo contínuo. Então, Daniel disse ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Aleluia. Para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Daniel, terceira qualidade do cara de Daniel. Daniel era um homem que Deus não atribuía culpa. Culpa. Daniel era inocente diante de Deus. Inocente não é ingênuo. Inocente quer dizer não havia culpa em Daniel nas suas atitudes. Ou seja, não havia nenhum motivo para Deus destruir Daniel. Preste atenção nisso. Então, ele diz, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Deus me julgou entre eu e Deus, Daniel está dizendo, e Deus me julgou entre eu e os homens.
Daniel não só, isso que eu quero que você entenda, irmão, ser servo de Deus não é só você estar adorando a Deus na casa dele, aqui, mas é quando você vai lá fora, conviver com as outras pessoas, você também não tem delito contra outras pessoas. Você está entendendo, irmão? Amém? Isso é ser fiel. É que você anda bem aqui, mas anda bem aqui também. Com Deus e entre os homens. Você é honesto nas suas negociações. Você é justo na sua família. Você é justo no seu trabalho. Você não está buscando trapacear os outros. Não está buscando prejudicar ninguém. Isso é ser fiel, irmão. Você está entendendo, amém? Olha a qualidade de Daniel. Daniel falou, não tem culpa no meu coração. Deus falou que não tem culpa em mim contra você, rei. Eu não fiz nada contra você, rei. Eu te respeito como minha autoridade. Olha só, irmãos, o que é um caráter fiel. E a Bíblia diz que o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? Crera no seu Deus. Outra qualidade do caráter de Daniel. Ele cria em Deus completamente. Você está entendendo, irmão? Ele confiava em Deus plenamente. Deus o tirou porque ele confiou em Deus. Onde foi que Daniel confiou em Deus? Pergunta. Sabe quando foi? Quando ele sabia do decreto de 30 dias. Ele podia dizer, Deus, só durante 30 dias, tá bom? Depois eu te procuro no final dos 30 dias. Ali Daniel confiou em Deus. Senhor, eu sei que o decreto existe. E eu sei que eu corro risco nesse decreto. Mas eu prefiro ser fiel ao Senhor. Eu prefiro confiar no Senhor. Se eu tiver que morrer pela minha fidelidade, tá tudo bem, Deus. Mas eu confio no Senhor. Amém ou não amém? Então a Bíblia diz que Daniel se afirma como inocente aos olhos de Deus, versículo 22. Agora sim, a terceira parte da mensagem. Finalmente o resultado. Qual é o resultado de ser fiel a Deus? Você viu a prova, viu o caráter de Daniel e viu ele saindo da prova, ileso. Nenhum leão nem sequer o arranhou. E agora, qual é o resultado de ser fiel a Deus? Primeiro resultado, olha aí para a sua Bíblia, versículo 24. Diz a Bíblia assim: e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. O rei viu que foi a armação daqueles homens. E rei, como rei, disse, Daniel, sai, e os perseguidores entram. Qual é o resultado de você ser fiel a Deus, irmão? É que o que te perseguia não vai te perseguir mais. Se você permanece fiel ao Senhor, em qualquer situação da sua vida, aquilo que antes te perseguia, não te perseguirá mais. Irmãos, durante todo o livro de Daniel, esses homens estão tentando fazer algum mal para Daniel, ou tentando fazer alguma coisa contra os amigos de Daniel. Sempre está nesse nível. E Deus põe um fim a essa perseguição nesse texto. Em Levítico 26, 8, há uma promessa para os fiéis. 5 de vós perseguirão a 100. 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. A promessa de Deus é que quando você é fiel, irmão, pode vir 100 demônios contra 5 de vocês. E eles vão ser vencidos, amém? Podem vir 10.000 demônios contra 100 de nós. E os 10.000 serão destruídos. Amém? Essas são as promessas de Deus para quem anda em fidelidade. Essa é uma promessa para o povo de Israel. Em Jeremias 3:3, a Bíblia diz, melhor dizendo, Jeremias 5:3, a Bíblia diz para onde Deus olha. A Bíblia diz o seguinte, através do profeta Jeremias: ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? O Senhor não está olhando para aqueles que são fiéis? Que tem um cerco, uma proposta, um convite para deixarem de ser fiéis ao Senhor e à tua palavra, para buscarem refúgio em outras coisas? O Senhor não está olhando para esses fiéis?
Irmão, talvez você diga assim: meu Deus, o que é que eu ganho de ser um cristão? O que é que eu ganho de ser fiel a Deus? Tem tanta tentação batendo na minha porta, tem tanto convite batendo na minha porta, mas nessa noite Deus está dizendo para você que Ele está olhando, Ele está dando atenção para aqueles que têm sido fiéis para Ele, fiéis a Ele. Irmão, quando você anda em fidelidade com Deus, Deus tem um carinho especial com você. Deus olha para você com um olhar diferente, meu irmão. Um olhar de cuidado, um olhar de proteção, um olhar de paternidade. A Bíblia nos diz, lá em 1 Samuel 17:50, que Davi venceu o gigante filisteu. Por quê, irmão? Porque Davi era um homem fiel a Deus. Davi teve a proposta de usar as armas de Saul, a armadura de Saul. Davi disse: não, eu não vou usar isso, isso não é meu. Eu vou usar o que Deus me deu. Eu vou ser fiel àquilo que Deus me deu. Deus me deu foi apenas uma funda e pedras. É só isso que eu sei fazer. Eu vou ser fiel. Porque Deus me fez vencer com a funda um urso e um leão. Eu vou vencer esse gigante também, sendo fiel a Deus. E a Bíblia diz então que assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma. O feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Davi resolveu lutar com as armas de Deus. Amém? Com que armas você tem lutado na hora da provação? Você tem lutado com a arma da murmuração. Você tem lutado com a arma do mundo, da mentira. Na hora do aperto você mente porque fala assim: é melhor você fazer isso para você não sofrer as consequências. Que arma você usa do mundo para lutar? A Bíblia nos diz que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Você está entendendo, irmão? Não podemos usar armas carnais. Davi não usou a armadura de Saul. Davi usou a arma que Deus lhe deu. Deus tem dado a você várias armas. A arma da palavra, a arma da oração. E sabe o que você tem feito muitas vezes? Dado ouvido para outras pessoas, para conselhos de gente que não teme ao Senhor. Deus tem falado para você: olha, está passando por uma situação difícil seu casamento, jejue pelo seu marido, jejue pela sua esposa, ore, caia de joelhos diante do Senhor, clame ao Senhor e não use armas desse mundo. Murmuração, reclamação, amaldiçoando. Muitas mulheres que ficam amaldiçoando o marido: você não muda, não tem jeito para você. Deus te chamou para usar as armas dele. Orar, abençoar, impor as mãos, jejuar. Essas armas são poderosas para mudar muita coisa, irmão. Isso é fidelidade. E a Bíblia nos dá uma paz, irmãos, uma certeza de que todos os nossos inimigos serão vencidos quando somos fiéis a Deus. A promessa que recebemos da palavra é que se somos fiéis a Deus, genuinamente, certamente, um último inimigo será vencido, irmãos. A morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Você é fiel a Deus, a morte não pode te pegar. A morte não pode te segurar. A morte não decreta o teu fim. Se você é fiel a Deus, a morte não põe fim à tua história. Amém ou não amém? A morte dá continuidade. A morte não põe fim à tua história. Presta atenção nisso. A morte não põe fim. Qual é o resultado de ser fiel, irmãos? Olhe para a sua Bíblia, versículo 26. O rei Dario diz: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Sabe quem está dizendo isso, irmão? Um rei ímpio que não conhecia Deus. Às vezes, irmão, nós pensamos que se concordarmos com as pessoas que querem que a gente concorde com aquilo que está errado, a gente vai ganhar a pessoa. Mas exatamente o contrário que acontece.
quando eu cedo a usar as armas do mundo, aqueles que eu quero ganhar, eu perco. Aqueles que eu quero ter comigo, eu perco. Ah, você quer ganhar o seu patrão e ele diz para você mentir e você mente. Por quê? Ah, não, vai que ele me manda embora. Eu não quero ficar mal com o patrão. Afinal de contas, no final do mês, final da semana, eu quero um valezinho com ele. Então, tudo que ele falar para eu fazer, eu vou fazer. Você não ganha. Tem uma cena que a gente viu naquele filme Corajosos, que é brilhante. O rapaz não conseguia emprego, conseguiu um. E naquele emprego ele foi chamado na sala do chefe. O chefe falou para ele: olha, o negócio é o seguinte, eu tenho uma função para você. Vou te colocar numa função bem elevada, mas só tem o seguinte: o que chegar, se chegar 10 mercadorias, você coloca 9. E uma você coloca para a gente. Eu quero saber se eu posso contar com você. Faz o seguinte, vai para casa, daqui a uns dias você me dá a resposta. Mas preste atenção, eu quero saber se eu posso contar com você, hein? Se você fizer isso que eu estou pedindo, eu vou te dar essa função. E ele vai, ele entra em crise, ele ora, ele conversa com a esposa. No dia determinado, 10 horas, ele tinha reunião com o patrão, ele vai lá. Chegam lá, o patrão pergunta para ele: e aí, posso contar com você? Ele diz: olha, eu preciso muito do emprego, eu preciso muito ser promovido, mas eu não posso fazer o que o senhor quer. Isso é errado, isso é contra Deus, isso não é verdade. E naquele mesmo instante o patrão olha para ele, o chefe olha para ele e diz: era você o homem que eu estava procurando. Eu sei que posso confiar em você agora, você não vai mentir. E promoveu aquele homem. Irmãos, isso acontece em diversos lugares, irmãos. Eu já contei para vocês que eu tenho um ex-patrão que ele fazia teste com as pessoas. Ele colocava um dinheiro a mais para ver se a pessoa ficaria com dinheiro, ou então devolveria. E todo mundo que ficava não ficava muito tempo na empresa. Semanas depois estava indo embora. Irmãos, nós precisamos entender que aqueles que nós queremos ganhar para o Senhor, só vamos ganhar se tivermos mantendo a nossa fidelidade. O resultado de sermos fiéis é que nossos amigos se curvarão ao nosso Deus. Seus amigos se curvarão ao seu Deus. Você quer que seus amigos se curvem ao seu Deus? Mostre com teu caráter a tua fidelidade. Você quer que teus amigos se convertam? Ah, você ama tanto uma pessoa que quer que ela se converta? Seja fiel. O resultado de ser fiel é que os seus amigos vão se converter. Eles vão falar: olha, porque teve um lá que eu vi a vida dele. Está aqui, ó. O irmão Aldeni falou isso para mim. Irmão, como é que você chegou aqui na igreja? Não, eu ficava observando a vida do Dega e vi que ele era diferente. Tinha algo diferente nele. Tinha fidelidade a Deus em tudo. Ele não participava das coisas que estavam sendo ali lançadas para que ele estivesse no meio delas. Irmãos, o resultado de ser fiel é que aqueles que a gente ama, a gente vai ver na presença de Deus. Você quer muito ver teu pai na presença de Deus? Seja fiel ao Senhor. Você quer muito ver tua mãe na presença de Deus? Seja fiel ao Senhor. Você quer muito ver a tua esposa na presença do Senhor? Seja fiel ao Senhor. Quer ver teu marido na presença do Senhor? Seja fiel ao Senhor. Deixa as pessoas olharem para você e ver fidelidade em você, a Deus. Amém ou não amém? Os irmãos aí que estão candidatos à política aí, a vereador, vocês têm que ser fiel ao Senhor, gente. Não adianta, não, eu vou fazer, não tem isso. Seja fiel ao Senhor. Daniel era um político aqui. Sabiam disso, irmãos? Daniel estava vivendo no meio da política, decretava leis e tudo. Seja fiel ao Senhor. Seus amigos vão se curvar ao seu Deus quando você é fiel. Em Daniel 3, 28 e 29, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente, aquecida 7 vezes, e tiveram a coragem de dizer para Nabucodonosor o seguinte: olha, se o Senhor quiser nos livrar, ele nos livra, se não quiser, também não livra. O que importa é que a gente não vai trair a nossa fidelidade ao Senhor. Olha o que o texto diz. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Olha o reconhecimento. Que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Quem está falando é o rei. Eles não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Presta atenção, irmão. Portanto, olha aí, mais um rei. Faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser:
blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Está vendo, irmão? Deixa as pessoas verem a tua fidelidade a Deus, e você vai ganhá-las para o Senhor. Seus amigos vão se encontrar com Deus, vão reconhecer Deus, vão se curvar diante de Deus. O Deus que você serve, o Deus a quem você é fiel. Amém ou não amém? O profeta Elias esteve na casa de uma mulher viúva, que estava com um pouquinho de farinha de azeite, que ia fazer um bolinho para ela, para o filho dela comer. Elias pede um pedaço para ele, a mulher sobrevive, mas depois de um tempo o filho da mulher, daquela viúva, morre. Ela chega até Elias e fala: você veio até mim para causar mal para a minha vida? Meu filho está morto, você falou que vinha na minha casa para me abençoar, me dá um menino. Elias cura o menino, e olha o que sai da boca da mulher. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O que você fala de Deus acontece. O teu caráter é de homem de Deus, Elias. Você não é qualquer um. Irmão, você quer ser conhecido como homem de Deus, você não precisa ser pastor para ser conhecido como homem de Deus. Você não precisa ser apóstolo para ser conhecido como homem de Deus. Você não precisa ser bispo para ser conhecido como homem de Deus. Você precisa ser fiel para ser conhecido como homem de Deus. Para que a palavra do Senhor na tua boca seja verdade. Irmão, Deus tem compromisso com os fiéis. Para onde Ele está lançando os olhos dele? Para a fidelidade. Jeremias 5,3. Eu sei, Senhor, que é para a fidelidade que atentam os seus olhos. Amém? Persevere na tua fidelidade ao Senhor, você vai ganhar os seus. Amém? Quero declarar sobre você, irmão, abre a mão aí. Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, na orla da veste judeu, lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Agora abre a sua mão. Amém? Eu declaro no nome de Jesus, que 10 pessoas da sua casa pegarão na orla da sua veste e vão dizer a você: eu irei com você, porque eu sei que Deus está com você. Amém? Eu irei com você porque eu vejo que você é fiel a esse Deus e vejo que esse Deus é fiel a você. Amém? Pensa em 10 pessoas agora, irmãos, da tua casa. Apenas 10. Pastor, não tem ninguém, então pensa na casa do vizinho. Apenas 10. 10 que você quer que sigam o Senhor que você segue. Apenas 10. E eu vou declarar mais uma vez essa palavra. Eu profetizo no nome de Jesus que 10 pessoas da sua casa pegarão na beirada da sua veste e vão dizer para você: eu irei com você, porque eu ouvi e vi que Deus é com você. Amém? Feche a sua mão, recebe isso em nome de Jesus. Aleluias. Qual é o resultado de ser fiel, irmão? Olhe para a Bíblia, versículo 27. O Senhor livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e Ele livrou Daniel do poder dos leões. Qual o resultado de ser fiel? É que o nome de Deus vai ser engrandecido, irmão, através da sua vida. Quando você permanece fiel na hora da prova, quando você permanece fiel na hora da tentação, quando você permanece fiel em todas as situações da sua vida, pessoas vão ver e vão engrandecer o nome de Deus por causa disso. O nome de Deus vai ser engrandecido. Porque ele está sendo fiel ao Senhor. Já teve convites, já teve várias coisas tentando levá-lo para longe da presença de Deus, mas ele permanece fiel. O salmista no Salmo 119, 30 e 31 diz: eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos, Senhor. Aos teus testemunhos eu me apego, então não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Irmão, será que essa oração pode ser feita por você? Senhor, eu estou te pedindo para não me envergonhar na hora da minha luta. Eu estou pedindo, Senhor, eu vou agora fazer um teste para um emprego. Senhor, não me deixe sofrer vergonha. Sabe por quê? Porque eu escolhi o caminho da fidelidade. O Senhor sabe que eu sou fiel ao Senhor. O Senhor sabe que eu me decidi pelos teus juízos, ou seja, pela tua palavra. O Senhor sabe que eu me apego aos teus testemunhos, Senhor, à tua vontade. Então, Senhor, diante de tudo isso, não permita que eu seja envergonhado. Senhor, eu vou fazer um exame hoje para detectar se tem uma enfermidade minha ou não. Senhor, não deixe eu ser envergonhado nessa hora, porque o Senhor sabe que eu sou fiel ao Senhor. O Senhor sabe que eu me apego à tua palavra. Senhor, eu vou fechar um negócio amanhã, Senhor.
Senhor, não me deixa ser envergonhado, Senhor. O Senhor sabe que eu sou fiel, Senhor, que eu me apego à Tua palavra, que eu me apego aos Teus testemunhos. Irmão, será que você consegue fazer essa oração? Ou você dizer, não, Senhor, não é bem assim, o Senhor sabe que eu estou igual o bambolê, estou dobrando para lá, estou rodando para cá, eu estou hora em cima, hora embaixo. Será? O salmista fez a oração com coragem. Senhor, não deixa que eu seja envergonhado, porque Tu sabes que eu sou fiel. Aleluia, irmão. Isaías 49:3, Deus quer dizer para mim e para você, e me disse, Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Irmão, Deus quer ser glorificado através da sua vida, irmão. Deus quer ser glorificado através da minha vida. Deus quer ser glorificado através da vida da igreja. Quando nós estamos empenhando aí, irmãos, em construir esse templo, irmãos, não é para nós, irmãos. Não tem glória para nós, glória é para Deus, irmãos. Nós queremos que Deus seja glorificado. Porque, irmãos, vai ser óbvio a sentença. Pessoas vão olhar e falar assim, eles não têm competência de fazer aquilo. Já estão dizendo, irmão. Eles não têm competência de fazer aquilo. Então, quando estiver pronto, irmão, quem é que fez? Quem? O Senhor Deus. Não foi a gente. O que nós queremos é isso, irmãos. Amém ou não amém? Mateus 5,16, Jesus diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Está vendo? Eu e você, irmãos, precisamos ser luz diante das pessoas. Nas nossas atitudes, na nossa fidelidade a Deus, as boas obras, sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. E se somos fiéis em todo o tempo, as pessoas vão ver a nossa vida e vão glorificar ao Pai que está nos céus. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Qual é o resultado de ser fiel, irmão? Olhe para a sua Bíblia. Versículo de número 28. Assim Daniel prosperou durante os reinos de Dario e de Ciro Persa. Muito, algumas versões trazem. O resultado é que Deus te exaltará prosperamente. Irmão, Deus fará com que aquilo que te persegue acabe. Ou aqueles que te perseguem, irmãos, acabe. A gente passou por uma experiência aqui em nossa igreja. O casal estava sendo perseguido por uma pessoa ímpia. Estava pensando até em se mudar. Oraram, buscaram ajuda, clamaram ao Senhor. E a palavra foi só uma, Deus, eles são fiéis, o outro não. Ou ele vai mudar de vida, ou vai se mudar. E ele se mudou para quilômetros e quilômetros longe daqui. Irmão, eu quero que você entenda isso. Às vezes você é uma pessoa fiel ao Senhor e está passando por algum tipo de perseguição lá na tua rua, no teu bairro. E você está vendo aquilo, ai, coitado de mim, vou ter que sair daqui. Irmão, você é luz. Você está ali para fazer diferença, a tua oração vai mudar o lugar. Às vezes você está num casamento, está difícil, vou sair do casamento porque está difícil. Irmão, se você é fiel, você está ali para mudar aquela história. Você precisa crer nisso. Aquilo que te perseguia não te perseguirá mais. Nunca mais esse casal foi perseguido. Segundo, os teus amigos vão cair de joelhos diante do Deus que você serve quando você é fiel. Terceiro, a Bíblia, o texto, a mensagem nos diz que Deus vai ser engrandecido. Quarto, Deus vai te exaltar prosperamente. Irmão, tudo o que Daniel fazia dava certo. Por quê? Porque ele é fiel. Deus tem um compromisso com os fiéis, irmão. Pode ter certeza disso, irmão. Olha para a vida de um dizimista fiel, por exemplo. É diferente, irmão. Olha para alguém que decidiu ser fiel a Deus e honrá-lo. É diferente, irmão. Olha para uma menina que resolveu ser fiel a Deus e casar virgem. Olha para a vida dessa menina. Olha para esse casamento, irmão. Deus é fiel. Olha para esse jovem que resolveu guardar a sua vida para o Senhor e casou virgem também. Deus é fiel, irmão. Olha só, irmão, olha para isso, irmão. A pessoa que ficou na presença de Deus, teve todas as propostas e permaneceu fiel. Olha para a vida dele, irmão. Deus, a Bíblia diz claramente que chega um dia que você vai ver a diferença entre o ímpio e o justo. Qual dia? Deus faz isso publicamente, irmãos. Deus mostra isso diante da comunidade inteira. É sério, irmão. Você tem que pensar nisso que eu estou te falando nessa noite. Você que deixou de ser fiel a Deus e foi por outro caminho, certamente tem padecido coisas por causa disso. É só observar a tua volta.
Em Gênesis 28, 20, um homem decidiu ser fiel a Deus, o nome dele é Jacó. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me viste, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigiu por coluna, a pedra que era o travesseiro de Jacó, será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ele decide ser fiel a Deus nas suas finanças. Ele decide ser fiel a Deus como Deus da sua vida, não mais o Deus dos seus pais. Isso no Gênesis 28, 20 a 22. Em Gênesis 30, 43, a Bíblia diz que um homem, Jacó, se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas, e servos e camelos e jumentos. Deus tem um compromisso com os fiéis. Mesmo sendo alguém como Jacó. Mas Jacó decidiu ser fiel ao Senhor. Deus tem um compromisso com você, querido, quando você é fiel ao Senhor. Amém? Mateus 25, 21, Jesus diz: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Quando você tinha pouquinho, você foi fiel ao Senhor. Então Deus te coloca sobre o montão. Amém? Quando você tinha uma casinha simples, você servia a Deus com muita alegria naquela casinha simples. Deus tem condições de te colocar numa casa maior. Deus faz isso. Deus cuida. Quando você estava a pé, irmão, você vinha da tua casa, a casa do Senhor, com maior alegria. Debaixo de chuva, de tudo, enfiando o sapato na lama. O que é que Deus faz com você, irmão? Deus te dá um carrinho para você ir para a casa de Deus com sua família. Você está entendendo, irmão? Você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Porque Jesus diz que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Porque tem gente que fala assim: não, quando eu tiver tal e tal coisa, aí eu vou ser fiel. Ih, irmão, tu está no... Como diz na gíria, tu está no sal. Está no atoleiro. Porque de acordo com a Bíblia, a fidelidade não tem a ver com quantidade. A fidelidade é uma posição que você toma diante de Deus. Amém? Aí eu tenho um pouquinho, eu sou fiel com um pouquinho. A minha casa só tem um quarto, uma sala. Mas eu recebo pessoas lá. Sou fiel ao Senhor, eu abro a porta. A minha despensa tem só um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, mas eu sou fiel ao Senhor. Eu também vou cooperar, eu também vou ajudar alguém que passa na rua e que precisa. Eu também vou estender a mão. Você está entendendo, irmão? Amém? Segundo Crônicas 16, 9, esse aqui é um texto que eu amo muito. Diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Só com os fiéis, irmãos. O fiel é aquele que dá tudo do coração para Deus. Tem gente que dá só uma parte do coração, né? Não, Senhor, eu te entreguei nessa área, nessa outra aqui eu não entreguei, não. Não. Quem é aquele que o coração é totalmente do Senhor em todas as áreas da sua vida, Deus vai mostrar a sua força para você, porque os olhos dele estão na sua vida. Amém ou não amém? Ah, irmão. No Salmo 31, 23, a Bíblia diz que Deus preserva os fiéis. Ele diz assim: amai o Senhor, vós todos os seus santos. Ame o Senhor, porque o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. O Senhor preserva os fiéis. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o Senhor preserva os fiéis. Na hora da prova, o Senhor preserva os fiéis. Em Apocalipse 2,10 está escrito: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se for preciso morrer por tua fidelidade, morra, porque é a recompensa para você. Se você está correndo risco ao ser fiel a Deus, é melhor correr o risco e continuar sendo fiel. Amém? Do que fugir do risco e perder. Irmão, você vai saber que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Em outras palavras, aos fiéis. Deus vai guardar a aliança dele e a misericórdia dele sobre a vida dos fiéis. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. A minha oração primeira é que Deus coloque no teu coração um desejo de ser fiel a Ele. Fiel em palavras, fiel em pensamentos, fiel no seu coração, fiel na sua vida também na área financeira, fiel diante de Deus nos seus relacionamentos, fiel nos seus negócios, fiel como patrão, fiel a Deus como funcionário, fiel a Deus como filho, fiel a Deus como esposo, fiel a Deus como esposa. Eu quero que você receba nessa noite, no nome de Jesus. Cadê a palavra? Bota o último versículo aí de novo para a gente. Essa palavra de Deuteronômio. Que Deus vai te alcançar com a aliança dEle e com a misericórdia dEle na tua vida. Assim como Daniel, a minha oração, querido, é que na hora da prova, os leões fiquem de bocas amarradas pelos anjos do Senhor. É que você saia ileso, amém? Mas fiel. E que você veja como resultado da tua fidelidade a perseguição acabando, amém? Nunca mais acontecendo naquela área. Segundo, que você veja os seus amigos se curvando diante de Deus, você veja o seu Deus sendo glorificado, e você veja a prosperidade na tua vida, amém? Se você quiser orar ao Senhor agora, aí onde você está mesmo, feche os teus olhos, diga: Senhor, me ensina a ser fiel. Mesmo quando tudo dá errado, eu quero ser fiel. Mesmo quando eu não entendo por que eu estou passando por essa luta, eu quero ser fiel. Mesmo quando eu estou nesse aperto, eu quero ser fiel. Senhor, me ensina a ser fiel, a não lidar contigo por interesses ou por ganância, mas a ser fiel. Vai falando para o Senhor: Deus, lembra da tua aliança para comigo. Eu sou teu servo, eu sou fiel ao Senhor. O Senhor prometeu me honrar, me abençoar. Senhor, em nome de Jesus, para que outros vejam e possam saber que vale a pena servir ao Senhor e ser fiel ao Senhor. Senhor, nessa noite, dá-nos um coração como o de Daniel, Senhor. Dá-nos um espírito de excelência como Daniel tinha. Senhor, faz-nos teus servos fiéis, que te servem continuamente. Senhor, nessa noite, olha do céu e possa o Senhor encontrar aqui um coração que é totalmente teu, e mostra a tua força em nosso favor nessa noite. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos ser fiéis, porque há muitos resultados de sermos fiéis ao Senhor. Continue orando ao Senhor. Continue orando ao Senhor. Continue orando ao Senhor. Seja Deus o seu único Deus. Seja Deus o seu único Senhor. Ainda que tudo dê errado, adore só Ele. Exalte só Ele. Diga para Ele: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. O Senhor é tudo que importa.